1 Reis, capítulo 17. Antes de nós lermos o texto, você já achou aí 1 Reis, capítulo 17? Gostaria somente de dar uma introdução antes de nós lermos esse texto, que fala de Elias, o homem de Deus. Hoje pela manhã, o Maurício pregou sobre Elias, falou desse homem de Deus, um homem cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, um homem que fez descer fogo do céu, consumiu ali aqueles soldados, né? Um homem que foi extremamente usado por Deus. Mas é importante ressaltar que era um homem que andava com Deus. Preste atenção, era um homem que andava com Deus. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver Deus fazendo grandes coisas, até mesmo descendo fogo do céu. A Bíblia diz que Elias abriu o Jordão. E nós queremos que as coisas comecem a clarear na nossa vida, não é verdade? Nós queremos que as coisas comecem a se desenrolar nas nossas vidas. Nós queremos que Deus realmente derrame sobre nós as ricas bênçãos. Mas para Deus derramar as ricas bênçãos, nós precisamos andar com Deus. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. A única maneira de nós sermos perfeitos, não no sentido literal da palavra, porque nós somos pecadores, perfeito porque Deus nos dá essa capacidade debaixo da unção, debaixo da presença dEle, debaixo do senhorio dEle, debaixo da direção dEle. Deus nos dá essa capacidade de sermos perfeitos, de sermos semelhantes a Cristo, de andarmos como Ele, falar como Ele, como Pedro estava lá no meio daquele povo lá naquele momento. As pessoas identificaram Pedro quando ele abriu a boca para falar. Opa, você fala igual aos discípulos de Jesus. Então não tem como não identificar uma mulher de Deus, um homem de Deus. Tem vezes que você está na fila do banco e você olha uma pessoa, você olha assim, você olha, aquela senhora ali é serva de Deus. Você olha, você vê o brilho. Você olha o rapaz, um senhor, uma jovem, um jovem, você olha, você vê o brilho do Espírito Santo. Eu posso contemplar o brilho do Espírito Santo na vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Eu posso contemplar a presença de Deus na vida de cada um aqui nesta noite. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas é importante nós estarmos na presença de Deus se nós queremos ver milagres. Não é somente termos os exemplos bíblicos, mas Jesus declarou: se nós estivermos na presença dEle, nós faríamos obras maiores do que a dEle. Jesus falou para os seus discípulos: curai os enfermos, expulsai os demônios, declare, ressuscitai os mortos. Tudo isso debaixo o quê? Debaixo da presença do Altíssimo. Tudo isso debaixo da autoridade de Deus. Então repita comigo: é possível ver os milagres nos dias de hoje. Agora a gente vai ler o texto. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te o quê? Sustentem.
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente o quê? Secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegou à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela, o quê? Não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe-o do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor na boca de um profeta, de uma profetisa, coisas acontecem. A palavra do Senhor, ó Deus, na boca daquele que anda contigo, ó Deus, milagres, ó Deus, ó Pai, são notórios. Ó Deus, no nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, eu creio que todos nós aqui somos os profetas do Senhor, para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos nós somos profetas aqui para declarar a palavra do Senhor, para declarar, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos.
Deus. Então, ó Deus, que nesta noite, segundo a tua palavra, que todos nós saiamos daqui com o nosso milagre, com a nossa promessa, com a sua provisão nesta noite. Que todos nós saiamos daqui, ó Deus, ó Pai, com refrigério na nossa alma. Ó Deus, que todos nós saiamos daqui, ó Deus, com a cura física, com a cura espiritual. Que todos nós saiamos daqui nesta noite, ó Deus, com a certeza que o Senhor está operando em cada um de nós. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Que todos digam amém. Então, como eu falei, Elias andava com Deus, e por isso que os milagres aconteciam, por isso que os milagres eram notórios. Mas qual é a relação de Elias com a nossa vida? Tem tudo a ver, porque Elias cria no mesmo Deus que nós cremos. Elias tinha o mesmo Espírito que está sobre nós. Elias, ele também era um homem que orava, que buscava a Deus, era um homem que chorava, era um homem que tinha medo, era um homem que tinha temores, era um homem frágil, como todos nós, não tinha diferença nenhuma. Um homem sujeito às mesmas paixões, porém era um homem que dependia de Deus. Era um homem que dependia da presença de Deus para realizar os milagres. Talvez você entrou aqui nesta noite achando que não tem mais jeito, mas a Bíblia diz: se nós profetizarmos segundo a palavra de Deus, os milagres vão acontecer. Aleluia. Você pega em Ezequiel 37, o que Deus fala para Ezequiel? Profetiza sobre o vale de ossos secos. O que Deus está nos ensinando aqui na vida de Elias, é que nós devemos profetizar, devemos tomar posse desta palavra poderosa, viva e eficaz. Estava conversando com o Davidson, ele compartilhou comigo ali algumas situações que ele está vivendo lá no trabalho dele. E eu falei com ele ali: Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós, como Ele cuidou de Elias. Por que Ele cuidou de Elias? Porque Ele se preocupou com Elias aqui. Você vê o texto que Deus mandou o que? Corvos. Para o quê? Trazer pão e carne. Elias estava uma fase, num período em Israel, um período de seca. Elias profetizou, então houve uma fase muito difícil aqui em Israel nessa oportunidade. Mas por que Deus trouxe essa fase difícil? Por causa de quem? Por causa de Acabe. Deus queria confrontar quem? Acabe. Deus queria confrontar aquele rei e aquela rainha que era Jezabel na oportunidade. Queria confrontar aquele casal que tinha se desviado da presença do Senhor. E Deus levanta esse profeta, e esse profeta não se cala. E muitas vezes nós nos calamos em situações difíceis. Quando a gente começa a ser perseguido, aleluias, quando nós começamos a passar momentos difíceis da nossa vida, em vez de nós profetizarmos, a gente quer se esconder. A gente tem medo de declarar o nome do Senhor. Nós temos medo de declarar a palavra de Deus. Nós temos medo de declarar a verdade de Deus. Nós temos medo de declarar que o Senhor é o nosso pastor. Nós temos medo de declarar que Jesus morreu por nós. E muitas vezes nós ficamos acuados diante do nosso inimigo. Foi justamente o que o diabo queria fazer com Jesus. Ele tentou acuar Jesus. Ele tentou intimidar Jesus. Ele tentou tirar Jesus do alvo. Ele tentou tirar Jesus do propósito. Não deixe o inimigo tirar você do propósito de Deus. Não deixe o inimigo armar as artimanhas dele para tirar você dessa caminhada de vitória e de glória. A nossa caminhada é de glória e de fé em fé.
A nossa caminhada não é vã. A nossa caminhada, meu irmão, no último dia, você vai ver isso no decorrer dos domingos, até o dia da sexta-feira santa. Você vai ver que o Rabone, o mestre, ele ressuscitou. Aleluia. Então a nossa caminhada não é vã, porque Jesus ressuscitou. E eu gosto muito do termo que Elias usa, e até mesmo Eliseu, quando Maurício pregou hoje pela manhã, Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Ou seja, afirmando que Deus vive, afirmando que Deus é real, afirmando que Deus cuida de cada um de nós. Então o que o diabo quer é isso. Ele quer nos acuar, ele quer tirar a gente dessa promessa de vida eterna. Mas Elias aqui, ele, apesar de numa oportunidade ele fugiu, nós vemos isso. Elias teve o seu momento também de fraqueza, como todos nós. Mas o que Deus fez? Deus o quê? O renovou. Quantos aqui precisam ser renovados pelo Senhor? Quantos aqui precisam ser restaurados pelo Senhor nesta noite? Quantos aqui precisam, sabe, de um mover sobrenatural de Deus? Elias, ele buscou o Senhor. E aqui a Bíblia diz que ele profetizou para não chover durante 3 anos. Durou 3 anos. Olha só. Maurício até comentou hoje de manhã: será possível hoje fazer descer fogo do céu? Será possível hoje fazer tamanha proeza? Repita comigo: eu posso, em nome de Jesus. Jesus, ele foi buscar fruto numa árvore. E chegando nessa árvore, ele não viu nenhum fruto. A Bíblia fala que ele o que? Amaldiçoou o que? Aquela árvore. E a árvore o que? Se secou imediatamente. Porque a unção estava sobre a vida de Cristo. O que eu quero aqui ressaltar, o mais importante aqui, é que todos nós temos autoridade, amém? Autoridade. Se você está desempregado, profetiza. Se você quer fazer sua faculdade, profetiza. Se o seu relacionamento não está legal, profetiza. Se seus filhos estão andando de mal a pior, profetiza. Senhor, eu não tenho entendimento da palavra, eu quero entender a sua palavra. Profetiza. Senhor, eu tenho enfermos da minha família. Profetiza. Porque o que eu aprendo aqui é que a unção de Deus está sobre nós e nós podemos profetizar em nome de Jesus. Meu irmão, sabe o que é falar? Não vai chover. Meu irmão, eu me recordo do pastor, um pastor que foi da Nova Vida, que abriu algumas igrejas no Nordeste. Ele foi evangelizar aqueles moradores ali daquela região árida, seca, ali do Nordeste. E todos sabem que aquela área não chove, difícil. E aquele povo, eles abriram um buraco enorme, esperando chuva. E ali cada um andando com o seu santinho, né, com o seu amuleto, e pedindo que Deus mandasse chuva, mas de maneira errada. E esse pastor, ele foi evangelizar. Esse pastor foi da Nova Vida.
Ele foi evangelizar essa região, e ele, chegando na região, ele chama toda a população, chamou mais ou menos umas 30 pessoas, e eles fizeram um círculo em volta do buraco. E ali ele perguntou a todo aquele povo, falou: vocês creem que Deus pode mandar chuva? E alguns falaram assim: mas há muitos anos não chove aqui. E ele perguntou novamente: vocês creem que Deus pode mandar chuva? Porque a unção de Deus está sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E tinha outros obreiros com ele ali, outras irmãs e irmãos. Vocês creem nisso? E eles falaram: nós cremos. Então beleza, nós vamos orar e vamos profetizar, e Deus vai mandar chuva. Gente, ele começou a orar. E quando ele falou: Pai, manda chuva, ficou chovendo uma semana no Nordeste. Encheu aquele buraco que eles prepararam para reter a água da chuva, lotou de água, chegou a transbordar. Foram na casa dele e falaram: pastor, o buraco está transbordando, pede a Deus para parar, não precisamos mais de água não. Ele falou: minha irmã, agora Deus vai saber, e é a hora que ele decide parar a chuva. Eu não vou orar para Deus parar, Ele vai decidir a hora. Mas porque aquele pastor profetizou, ele declarou, porque ele tinha convicção, e tem a convicção até hoje, porque ele está no ministério até hoje, a convicção que Deus estava com ele, que a unção de Deus estava sobre a vida dele. Então ele profetizou, e as coisas aconteceram. Uma experiência pessoal: a minha filha, num período, a Yasmin, acordava de madrugada, Rose, assim, e eu e Tati, nós morávamos ali na Piana na época, acordava assustada: não, é ele, é ele, é ele. Ela estava vendo coisas dentro de casa. E eu e Tati, ela toda noite era a mesma coisa. Eu falei: hoje chega. Nós entramos no quarto, eu e minha esposa, e nós falamos: no nome de Jesus, Satanás, bata em retirada, porque esta casa pertence ao Senhor. A minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Depois daquela noite, a minha filha começou a dormir como um anjo, porque eu tomei posse daquilo que a Bíblia me ensina e nos ensina. Porque nós andamos com Deus, e quem anda com Deus, meu irmão, realmente vai fazer grandes coisas. Quem anda com Deus, meu irmão, Deus vai dar, sabe, ânimo, força para enfrentar até mesmo um exército. Passou um filme aí, que é um filme que passaram, qual o nome do filme? Qual o nome do filme que passaram aí recentemente agora? O Último Homem. Quem viu esse filme, O Último Homem? Fato verídico, O Último Homem. O irmão adventista, servo de Deus, plena comunhão com Deus. Ali ele o quê? Praticamente sozinho salvou praticamente quase uma boa parte dos amigos lá dos soldados que estavam na guerra. Mas por quê? E é interessante, no filme ele fala assim: Senhor, olha só o que ele fala, olha como ele profetiza, ele: Senhor, somente mais uma vida, só mais um. Ele ia lá e só mais um. Gente, mas nós vemos hoje quantos e quantos de nós deixamos os nossos feridos para trás, não é verdade? Mesmo tendo a unção de Deus, mesmo tendo conhecimento da palavra, mas a gente, mais um fica pelo meio do caminho. Se Deus mandar você ir, vá. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você declarar, declare. Elias depois teve encontro com essa viúva. Todos sabem que naquela época a viúva era o quê? Rejeitada. Estava lá, tinha quase nada para comer. Um pouco de farinha, um pouco de azeite.
Mas o que me chama atenção, sabe o que é? É que ele fala assim, ó, prepara primeiro para mim. Imagine, você chega numa casa, para para pensar comigo. Você chega numa casa, Deus mandou você lá. Deus falou para você já, te deu toda a informação. Você chega na casa e fala assim, olha só, tem nada, mas só tem lá comida só para aquele momento, só para o almoço da tarde. E você fala assim, ó, prepara primeiro para mim aí. Ele mandou preparar primeiro para ele. Por que ele mandou preparar primeiro para ele? Porque Deus já estava provendo o milagre. Está entendendo? Então ele simplesmente obedeceu, porque ele estava debaixo da unção de Deus, da direção de Deus. Ele obedeceu. Prepara primeiro para mim. E ela também obedeceu, mas imagina a cabeça de uma mãe, sabendo que, mas ela obedeceu. Estamos debaixo de unção, mas uma coisa importante, estamos que estar debaixo de obediência, amém? Senão, o milagre não acontece. Tanto Elias estava debaixo de obediência, mas a viúva também. Sabe por que a viúva estava debaixo de obediência? Porque quando Deus falou para Elias, Deus falou assim para Elias, Elias, depois que os corvos lá alimentaram Elias, depois Deus falou para ele, Elias, vai para essa cidade, porque tem uma viúva que vai cuidar de você. O que eu aprendo aí? Eu aprendo que nós temos que cuidar uns dos outros. Elias teve o cuidado da viúva, e Deus usa Elias para cuidar dela. Que Deus use a cada um de nós para nós cuidarmos uns dos outros, amém? Que Deus use. Vou contar mais uma experiência. Eu contei isso já aqui. Tem um amigo, não preciso falar o nome. Ele me ligou e falou, Rogério, estou precisando de uma cesta básica. E ele falou assim, tem como você ver como pastor da sua igreja? Eu falei assim para ele, amigo, eu não posso pedir, posso até pedir, o pastor vai liberar, mas o que nós temos lá na igreja é para os irmãos da igreja. Eu não posso tirar lá dos irmãos e no momento abençoar o irmão, até mesmo porque nós estamos com uma deficiência aqui, no sentido de mantimentos. Então você que nessa semana agora traga uns mantimentos, amém? Até eu vou trazer, porque eu olhei a despensa ali, realmente está bem vazia. E o diácono Jean e a Marcinha responsáveis por essa área de assistência social. Então, não deixe de trazer não. Nessa semana agora, terça, quinta e domingo, essa semana, traz alguma coisa. Traz um arroz carreteiro, um feijão. Máximo está horrível. Horrível, Máximo. Qual é o feijão? Camil. Traz o Camil, show de bola, Camil. Então traga algo bom. Aí eu comentei com esse amigo, concluindo aqui. Eu estou concluindo a mensagem. Comentei com esse amigo. E eu fui com o Davi, chamei o Davi. Davi, tem alguém que vende cesta básica? É o Davi, tem um pessoal ali e tal. Cheguei lá e falei assim, a prazo. Falei, eu quero ver a prazo, uma cesta básica a prazo. E o rapaz falou para mim, eu falei, quanto que é a cesta básica a prazo? O rapaz falou, R$280. Eu falei assim, isso é de Satanás. R$280 uma cesta básica, tá de brincadeira. E depois ele falou, à vista, R$190. Eu falei, amém, vamos passar no débito. Dei lá o cartão, passou no débito. E nós abençoamos essa família tão querida que nós conhecemos. Então, se nós estamos debaixo da unção, Deus vai nos usar para abençoar o nosso próximo. Se nós estamos debaixo da unção, Deus vai nos usar para abençoar nossos irmãos. A Bíblia diz o quê? Primeiro os da fé. E esse irmão é da fé. E mesmo que não fosse, receberia também a benevolência do Senhor. Porque Deus cuida de todos. A Bíblia diz que o sol brilha para todos, justos
injustos. Então Deus tem cuidado de todos. Quem reconhece aqui a bondade de Deus e a unção de Deus sobre nós? Oh, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluias. Tu és bom, Senhor, e a sua unção está sobre nós. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque tão certo como vive o Senhor, oh Deus, nós estamos também vivos para a glória do teu nome. Tão certo como vive o Senhor, nós estamos aqui, oh Deus, para te glorificar. E vamos sair daqui glorificando a Deus nessa noite. Vamos sair daqui sim declarando e profetizando. Eu profetizo, segundo a palavra de Deus, que esta semana vai ser uma semana abençoada no nome de Jesus. Que essa semana, aqueles que estão te perseguindo no trabalho, Deus vai cuidar deles. Deus vai tratar eles, Deus vai falar o coração deles. Que nessa semana você obtenha respostas do Senhor naquilo que você está orando. Nesta semana, no nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, que Deus venha fazer chover sobre a sua vida e sobre a sua casa. Segundo a palavra do Senhor, aqueles que estão enfermos sejam curados no nome de Jesus. Segundo a palavra do Senhor, que Deus levante os profetas dessa igreja. Segundo a palavra de Deus, que Deus levante os futuros músicos dessa igreja. Segundo a palavra de Deus, que Deus levante os futuros pregadores dessa igreja. Segundo a palavra de Deus, que Deus use a cada um de nós. Não venha dizer que você, não, pastor, não, diácono, eu não sei fazer nada. Que Deus te use, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Deus está me falando no meu coração aqui, que tem pessoas que têm chamada aqui, que tem ministério. Meu irmão, é a hora de você declarar e falar: Senhor, eu vou abraçar a obra do Senhor. Profetiza: eu vou abraçar a obra do Senhor. Há pessoas que ficaram desanimadas no decorrer da caminhada, há pessoas que ficaram feridas. Deus está falando no meu coração aqui, que Deus está curando essa ferida nesta noite. Aleluias! Deus está curando essa ferida nesta noite. Deus está tratando essa ferida no seu coração nesta noite. Pessoas que saíram feridas, até hoje fica remoendo situações. Deus está cuidando dessa ferida. Deus está cuidando de você como cuidou de Elias. Elias passou muita dificuldade, muita luta. Foi perseguido, por Jezabel e tantas outras coisas que esse homem passou. Mas os olhos dele ficou fitos em Deus. O socorro dele vem do Senhor. Quero dizer que o seu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Você que tem essa unção de Deus, você que tem a unção de profetizar, você que tem a unção de declarar a palavra, a verdade de Deus, a verdade do Senhor. Então nesta noite você, como homem de Deus e como mulher de Deus, você vai, enquanto nós estivermos cantando este hino aqui, você vai declarando, você vai falando, Senhor, vai declarando no mundo espiritual, para que os nossos inimigos ouçam, para que os nossos inimigos ouçam e sejam envergonhados no nome de Jesus. Eu só vou ler o último versículo aqui, que é interessante, o que a viúva falou, antes de nós cantarmos aqui. Então a mulher disse a Elias, olha só o que ela disse, olha o que as pessoas falam de nós, se nós estivermos na presença de Deus e debaixo da unção de Deus. Nisto conheço quem tu és, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que a palavra de Deus nos nossos lábios seja a verdade profética e revelada de Deus, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, e você vai profetizando aí, vai profetizando no nome de Jesus, e pregar a libertação. Aleluias. Vamos declarar aquele hino, em nome de Jesus. A tua unção, esse é o hino desta noite, a tua unção. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Então cante com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Louve ao Senhor de todo o seu entendimento nesta noite, crendo que Ele é poderoso, e o poder de Deus está sobre nós. O poder do Senhor está sobre nós. Vamos louvar o Senhor. Quero sempre estar diante
teu